Mas apresentando o pastor Adair, eu o conheço desde a época em que eu era da mocidade, lá naquela região, lá do Vale do Aço. Desde os tempos, então, de mocidade, quando ele era membro lá da igreja de Amaro Lanari, se não me memória é isso, né? E lá em Patinga. E como presbítero, eu acredito que já era secretário presbiterial de mocidade naquela ocasião, ele liderava, né, os jovens, e os jovens sempre gostaram muito dele, tinham um apreço muito grande pelo pastor Adair, que hoje é pastor, na ocasião não era, na ocasião era presbítero, né? O pastor Adair, ele é natural lá de Conceição do Ipanema, e é casado com a dona Vera Lúcia Oliveira Santos, e o casal tem 3 filhos, 2 filhas e um filho. E esse filho é o único que não reside aqui no Brasil, ele reside lá em Frisco, no Texas, lá nos Estados Unidos, longe da família. E aí, então, é uma coisa interessante, porque quando eu falei assim, pastor, não é pastor, é presbítero, porque a ordenação ao Sagrado Ministério, ela foi de uma forma excepcional e muito bonita, visto que ele não teve, na ocasião, a oportunidade de poder, na onde ele estava, né, cursar um curso regular de teologia, e aí o nosso manual, né, consta ali uma excepcionalidade nas condições onde o pastor ele pode ser ordenado, caso realmente não haja condições de poder, naquele momento, de estar trabalhando. Então, ele estava já pensando na aposentadoria, e aí, então, ele se coloca como um voluntário à Junta de Missões Nacionais, para que ele possa, então, trabalhar mais ativamente junto ao povo de Deus como emissário do Senhor, porque ele já reconhecia que o seu chamado era para isso. E aí, então, ele vai à Junta de Missões e faz os exames todos, aquele protocolo todo, e é aceito. E ele é designado para poder, então, ir para o campo lá de Conceição do Araguaia, lá no Pará. E lá ele fica um bom tempo, onde ele consegue, num período de 10 anos, organizar igrejas lá naquela ocasião. E aí, então, devido ao seu trabalho, ele acaba tendo um reconhecimento, né, da necessidade, devido à falta de obreiros naquela região, de pastores que pudessem estar ali fazendo os atos pastorais, ele é reconhecido, então, e aí ele é enviado para o presbitério, o qual eles ordenam o pastor. Fazem aquele ritual também, né, de exames, onde ele passa por uma sabatina bíblica, litúrgica, administrativa, constitucional, e aí, então, ele é aprovado e é ordenado. Então, por 10 anos ele fica ali, 4 anos e meio como obreiro e 5 anos e meio como pastor da igreja ali da Glória, lá naquela região. E aí, então, ele sai de lá e vai para o presbitério norte de Belo Horizonte. E aí, em Belo Horizonte, nessa igreja da Glória, né, ele fica ali 12 anos. E após esses 12 anos, então, ele é encaminhado, ou seja, Deus o encaminha para Timóteo, volta ao Vale do Aço, e onde ele é pastor hoje, já há 8 anos. Então, quando eu ainda era presbítero lá em Timóteo, fui secretário de atas do PRVA, onde as igrejas de Acesita, Coronel Fabriciano, JK, Melo Viana formaram, então, esse presbitério na divisão do grande presbitério para poder se tornar o sínodo. E agora a região de Timóteo, com 4 igrejas também, tem o seu próprio presbitério, né? O presbitério formado por essas igrejas.
E aí, essas experiências que, ao longo dos anos, o pastor Adair obteve como presidente de presbitério, por onde ele passou, ele agora é o atual presidente do sínodo do presbitério Vale do Aço. Então, com essas apresentações, nós damos as boas-vindas ao pastor Adair e nós rogamos a Deus para que o senhor seja ricamente abençoado e que o senhor fale pelo intermédio do irmão nessa noite. Mas antes eu gostaria de pedir ao Luan. Luan, por favor, abra o seu microfone, vamos orar, rogando a Deus que abençoe a palavra que o pastor Adair trará a nós nessa noite. Por favor. Vamos orar, então. Deus, obrigado por mais essa oportunidade de nos encontrarmos aqui. De certo que presencialmente esses encontros, esses pastores, seria dificultado. Nós reconhecemos a bênção do Senhor, apesar dessa situação. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Adair. Obrigado por esse seu servo fiel do Senhor. Ser com ele nesse momento, Deus, falando a palavra do Senhor através da vida dele e que possamos mesmo ter os ouvidos cativos pela tua palavra, que possamos ser transformados por meio dela e rendermos mesmo louvores ao teu nome com a nossa vida, não só de lábio, mas também vivendo para o Senhor. Que a palavra do Senhor encontre solo fértil nos nossos corações essa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que prazer poder estar com vocês, meditar a palavra nesta noite gostosa. Quero parabenizar os irmãos pela iniciativa e também pela seriedade com a qual vocês levam o trabalho do Senhor. É para o Senhor que vocês trabalham e o desejo do nosso coração é que renda não apenas edificação a cada um de vocês, mas que o aprendizado seja colocado em prática no dia a dia, ao redor de cada um de vocês, possivelmente até dentro da própria família. Há muitas pessoas ouvindo da Semana Santa, do feriado, do feriadão, do feriado prolongado, mas estão pessoas que estão ouvindo muito pouco a respeito do Senhor Jesus e daquilo que Ele requer de nós. Muito obrigado, Elias. Transmita ao pastor Johnny o meu abraço. Eu conheci o pastor Johnny em Viçosa há muitos, mas muitos anos atrás, talvez 40 anos. Eu fui com o pastor José de Camargo e o pastor Roberto Raposo fazer um curso um treinamento para rádio, locução e programação de rádio, de televisão, com o José Mário, lá na igreja de Viçosa. E passamos ali um final de semana e o Johnny, naquele tempo, era ainda seminarista, ele não era pastor ainda. Depois, durante o tempo que eu estive em Belo Horizonte, ele esteve na igreja presbiteriana do bairro Glória, onde pastoreei, para a celebração da cerimônia religiosa do casamento de uma menina que era de Belo Horizonte, que estudava em Viçosa e congregava com eles lá. Infelizmente, eu não estava presente, mas ele esteve lá e realizou esse casamento lá na igreja presbiteriana do Glória. Nós já oramos, já recebemos a bênção do Senhor, então vamos ler a palavra e meditar nela, conforme está proposto. Eu quero, à guisa de introdução, proceder à leitura de Mateus, o capítulo 23, do versículo 37 até o versículo 2 do capítulo 24. Eu repito, Mateus 23, do versículo 37 ao versículo 2 do capítulo 24. Eu gosto de lembrar, eu sei, todo mundo sabe disso, mas eu gosto de lembrar que há um único evangelho, o evangelho do Senhor Jesus, narrado por 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nós leremos o evangelho do Senhor Jesus conforme a narrativa de Mateus. Está escrito assim na santa e boa palavra do Senhor. Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quero ainda me reportar ao capítulo 21 de Mateus. Capítulo 21, do versículo 1 a 11, do Evangelho do Senhor Jesus, ainda conforme a narrativa de Mateus, trata da entrada triunfal do Senhor Jesus na cidade de Jerusalém. A última vez que ele esteve ali. Do nosso conhecimento que Jesus esteve na cidade de Jerusalém muitas vezes. Mas há um registro específico de 4 oportunidades que ele esteve ali e no templo. Da primeira vez que Jesus foi ao templo em Jerusalém, ele não pisou naquele templo. Ele era uma criança ainda de 8 dias. Foi quando ele foi apresentado. Na segunda vez que ele vai à cidade de Jerusalém, ao templo, foi daquela vez que ele foi com a grande multidão, os seus familiares todos, e no retorno ele ficou perdido entre as pessoas. Foi quando ele foi encontrado discutindo com os doutores a respeito das coisas concernentes ao Pai. A terceira vez que ele esteve na cidade de Jerusalém, no templo, foi imediatamente após o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Diz as Sagradas Escrituras que depois daquele tempo, ele vai ao templo. E é a primeira vez que ele purifica o templo. Naquele tempo, ele já encontra uma situação completamente adversa. O templo, que era separado para adoração e para oração, estava sendo usado com uma outra finalidade. A última vez que ele vai a Jerusalém e entra no templo é nesse contexto da sua entrada triunfal, quando ele, descendo o Monte das Oliveiras, olha para aquela cidade, entristece por conhecer a sua situação e ele é recebido em Jerusalém, aclamado como rei. Ele entra no templo outra vez, e outra vez ele encontra uma situação totalmente adversa. Dito isto, leiamos a palavra. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus os seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendia suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Amados,
Não vou oferecer água para vocês, porque é impossível levar água até vocês. Vamos colocar aqui. Este foi o tema sugerido por vocês. Jerusalém, os seus dias estão contados. Eu entendo que essa palavra é o anúncio de um tempo de uma situação em que aquela cidade estava sendo como que, sobre ela, Jesus estava dizendo que o seu tempo, as suas oportunidades já tinham passado. Eu tomei a iniciativa de alterar um pouquinho este tema. Aí. E pensar em oportunidades e ameaças a uma Jerusalém. Oportunidades e ameaças a uma Jerusalém. Eu pensei nisso porque quando o Senhor Jesus, lá em Atos 8, fala que eles receberiam poder e eles deviam ir por todo mundo pregando o evangelho, ele diz, a partir de Jerusalém. Eu entendo que Jerusalém, aquela antiga cidade de Jerusalém, ela precisa estar tipificada na cidade de Timóteo, na cidade de Viçosa, na cidade de Ipanema, na cidade de Belo Horizonte, de Juiz de Fora. Nós precisamos olhar para cada uma dessas nossas cidades e ver nelas uma Jerusalém potencial. Mas não apenas as cidades que moramos. Nós precisamos olhar também para as nossas igrejas, muitas vezes, e ver a igreja que temos ou a igreja que somos como uma Jerusalém potencial. Nós precisamos, em última análise, olhar para a nossa própria história e perceber que, da mesma forma que o Senhor Jesus traz essas palavras para a cidade de Jerusalém, para muitos, ele pode estar olhando agora e dizendo as mesmas coisas. Quando nós lemos estes textos e paramos para refletir nessa situação, nós podíamos pensar em diversas circunstâncias. Nós podíamos, por exemplo, olhar aquelas multidões que já foi citado, que seguiam o Senhor Jesus. Alguns naquela multidão nem sabiam quem era Jesus. Vamos lembrar que era tempo da Páscoa, e como o pastor Jorge disse ontem, no tempo da Páscoa, a população de Jerusalém crescia assustadoramente. É provável que muitos não conhecessem o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, mas conhecessem o Filho de Davi. E quando ele é anunciado, está chegando aí aquele que vai ser o rei, então aquilo chamou a atenção de muitas pessoas, e muitas pessoas que não conheciam a Jesus foram se encontrar com Jesus. Nós podíamos pensar nessa multidão. Nós podíamos pensar também nos discípulos do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus que há tanto tempo andava com ele, conhecia o Senhor Jesus, assistia o Senhor Jesus e era assistido por eles, e que está agora naquela situação. Mas, queridos, nós queremos olhar para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, muito interessante isso. Se você olha para uma pessoa, a primeira coisa que você observa nela é para onde que ela está olhando. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que o Senhor Jesus, naquele contexto, ele está olhando para a cidade de Jerusalém. E quando ele olha para a cidade de Jerusalém, ele faz uma leitura muito interessante a respeito daquela cidade. Eu imagino que passa na cabeça do Senhor Jesus, na sua mente, lembranças magníficas de um passado e até de um passado distante, quando aquela cidade foi assim privilegiada em receber tantos profetas. Aquela cidade tão abençoada por Deus. Ele olha para o passado daquela cidade e ele reconhece que aquela cidade teve muitas oportunidades e que, lamentavelmente, aquela cidade não aproveitou, não fez bom proveito das oportunidades que tiveram. Mas ele olha para aquela cidade no tempo presente, aquela multidão que ali estava.
Jesus nunca se enganou a respeito daquele povo. Ele sabia que toda aquela louvação deles era apenas a influência. Não havia sinceridade no coração de muitos deles. Ele olha para a cidade de Jerusalém e percebe que aquela cidade está atrás de ídolos, está atrás de um rei que pudesse libertá-los do Império Romano, e não do Império do Pecado. Então, ele olha para o hoje daquela cidade e o seu coração vai se entristecendo. Mas eu imagino que a tristeza maior no coração do Senhor Jesus vem sobre a cidade de Jerusalém, não é quando ele olha para o passado, não é quando ele olha para o presente, é quando ele olha para o futuro daquela cidade. Aquela era a última vez que Jesus estava passando por aquela cidade. Era a última oportunidade e ele sabia. Eles não aproveitariam aquela oportunidade. E é por isso que ele diz: olha, Jerusalém, o seu tempo passou. Agora, os seus filhos vão sofrer tremendamente. O que vocês têm de mais precioso não vai prevalecer. Aqui. Tem uma revista judaica, um dos colunistas dessa revista colocou isso aí, eu achei muito interessante. Ele disse: o universo é como o globo ocular de uma pupila. Melhor, o universo é como um globo ocular e a pupila é Jerusalém. O universo é como um globo ocular e a pupila é Jerusalém. É através de Jerusalém que a maioria das religiões tem uma cosmovisão, principalmente do aspecto religioso. Jerusalém sempre foi uma cidade exponencial aos olhos de todos os religiosos, e não apenas dos religiosos, aqueles que não eram religiosos também olhavam para Jerusalém com uma admiração muito grande. A cidade de Jerusalém, ela recebe muitos títulos interessantes. Se não, vejamos, aquela cidade é chamada de a cidade de Davi. Quando nós pensamos nesse título, nós lembramos de quem é Davi, ou quem foi Davi. Que cidade é essa tão relevante que leva o nome do rei Davi? Ela recebe esse título, Cidade de Davi. Ela é também chamada de Morada do Altíssimo. Isso em decorrência do templo ali localizado e o entendimento que eles tinham que o Senhor morava naquele lugar. Era uma cidade muito importante naquele tempo e que recebe títulos importantíssimos. Outro, Cidade Santa. Não que aquela cidade fosse assim isenta de pecados, muito pelo contrário, havia tanto pecado em Jerusalém quanto em Corinto, quanto em Roma, quanto em qualquer outra cidade. Mas aquela era cidade separada. Aquela era a cidade separada, até mesmo para que nela o Senhor Jesus entrasse, nela o Senhor Jesus fosse coroado como rei. Ela é chamada de Cidade de Luz. Há um cântico lindíssimo, Jerusalém, nosso coral canta esse cântico, e eu gosto que final do cântico, a parte final do cântico é uma repetição de Cidade de Luz, Cidade de Luz, Cidade de Luz. Jerusalém era chamada de a Cidade de Luz porque todos aqueles que se encontravam em trevas, em densas trevas, procuravam na Cidade de Luz, luz para a sua existência. Cidade eterna. Esse título dado à cidade de Jerusalém é que não se aplica apenas àquela Jerusalém antiga, mas aponta para a nova Jerusalém, aquela que jamais passará. Aquela cidade foi destruída, os templos foram destruídos, os muros foram destruídos, tudo que eles tinham ali dentro de precioso foi destruído. Mas há uma cidade eterna chamada Nova Jerusalém, que ninguém jamais poderá destruir. Jerusalém tinha algumas coisas interessantíssimas que era para eles como ídolos.
eram seus deuses. Eles adoravam estas coisas. Jerusalém se orgulhava dos seus muros. De fato, os muros de Jerusalém, até hoje, são considerados assim, coisa quase que intransponível. Os muros eram de uma segurança incomparável. Contudo, eram, em um determinado tempo, foram desfeitos. Mas eles se orgulhavam dos muros da cidade. Eles se orgulhavam também dos seus templos. Esses templos, inclusive esse templo que o Senhor Jesus está nele, e quando sai, os discípulos falam para ele: Jesus, mas olha só que suntuosidade, que templo magnífico, que coisa estrondosa, como é que podem fazer isso aqui? O grande problema deles, queridos, é que eles estavam encantados com o templo, mas não se encantavam com o Senhor do templo. É nesse contexto que o Senhor Jesus vai proferir aquelas palavras que lemos. Saindo dali, ele olha para os seus discípulos e fala: olha, não vai ficar pedra sobre este templo, que não será derribado. 70 anos depois, aconteceu o que todos nós temos conhecimento. A cidade foi destruída e os templos também. Jerusalém se orgulhava das suas fontes. A história diz que os moradores de Jerusalém podiam passar por necessidade ou carência de alimentos, mas de água jamais. O pastor Jorge fez menção sobre isso ontem. Eles tinham fontes, quase que uma em cada casa. Em cada canto tinha fontes. E você se lembra de tantas fontes existia dentro da cidade. Fontes onde eles levavam as pessoas para serem curados. Então, a cidade tinha muitas fontes, e essas fontes existentes dentro da cidade de Jerusalém era motivo de orgulho para eles. Eles se orgulhavam também das suas portas. Os muros da cidade de Jerusalém eram suntuosamente cercados. Cada uma daquelas portas tinha um sentido, tinha um significado, tinha vigias, tinha guardas. A porta das ovelhas, a porta do norte, a porta dali, a porta, tantas portas, muitas, e cada uma delas maior do que a outra, com maior, construída de uma forma magnífica, suntuosas aquelas portas, eles se orgulhavam daquilo. Eles se orgulhavam também, e até, dos seus túmulos. Até hoje, as pessoas que visitam a cidade de Jerusalém, embora eles não vão encontrar lá nem restos mortais do Senhor Jesus, eles querem visitar o chamado Santo Sepulcro, o lugar onde o Senhor Jesus foi sepultado. Em Jerusalém, coisa que eles se orgulhavam da suntuosidade também dos templos, dos túmulos que eles tinham por ali. Jerusalém não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Jerusalém. Nós baseamos esta afirmativa porque quando Jesus está chegando em Jerusalém, as pessoas perguntam: quem é este? Quem é este que está chegando aqui? E alguns dizem: é o profeta. Outros dizem: é o rei, filho de Davi. A preocupação deles era com essa ascendência do rei Davi, e não tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles estavam esperando, não o Messias, mas um rei que pudesse livrá-los daquela situação política caótica que eles estavam vivendo. Jerusalém não conhecia Jesus. Mesmo Jesus estando ali tanto tempo, entrando e saindo, convivendo com aquelas pessoas, eles não reconheceram que aquele que estava chegando naquele momento, ele chegava para assumir um reinado que não é deste mundo, que não era sobre aquelas pessoas ali. Jerusalém recebia Jesus como rei, não como um salvador e senhor. Queridos, este foi o mal de Jerusalém.
E, às vezes, nós nos preocupamos em pregar Jesus como rei, o rei, o rei, sem mostrar as implicações de ser um súdito do Senhor Jesus. Nós imaginamos muitas vezes e transmitimos a ideia de um rei de Israel, e não um rei todo-poderoso que reina hoje sobre nós, sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre a humanidade toda. Ele é o rei presente na nossa vida. E precisamos, antes de aclamar Jesus como rei, aclamá-lo como Salvador e Senhor. É como Salvador e Senhor que ele precisa ser anunciado. Principalmente por aqueles que, de verdade, se tornaram súditos desse rei Jesus. Eu continuo dizendo que Jerusalém desejava se livrar do Império Romano, já fiz menção disso, mas não do Império das Trevas. Queridos, quantas igrejas, quantos povos, quantas denominações estão atrás de um libertador que livre da opressão política, financeira, do Covid-19, da dor, da pobreza, da opressão política, social, sem desejar, no mais íntimo do coração, um rei que nos livre do império das trevas. O Senhor Jesus, ele veio para ser luz do mundo, para brilhar em Jerusalém, a cidade-luz. E não é sem propósito que, em um dos seus ensinamentos, ele estabelece a comparação dele e o cristão como uma candeia colocada sobre o alqueire para iluminar toda a área, todo o ambiente. Eu gosto desta ilustração do Senhor Jesus, porque ele diz que a candeia colocada no lugar certo, ela alumia a todos, não apenas a alguns. Todos precisam conhecer a Jesus como sendo luz do mundo, mas Jerusalém não deu importância a isso. Eles estavam mais preocupados em se livrar do Império Romano, que reconhecidamente causava grande dificuldade para os cristãos, para os judeus, para todas as pessoas dali. Eles sofriam desesperadamente, eles estavam debaixo de uma perseguição cruel e era lícito e natural que eles desejassem isso. Mas os verdadeiros cristãos não se importaram em dar a vida deles, morrer nas arenas pelos leões, queimados por neves, não se preocuparam com isso, desde que eles estivessem libertos do império das trevas, por este que veio para salvar a humanidade. Jesus, quando entra em Jerusalém, nós lemos isso no segundo texto que lemos. Em Jerusalém, Jesus, ele não entra no palácio. Não obstante ser aclamado como rei, ele não refuta aquelas homenagens. Era uma palavra profética que ele seria recebido como rei, aclamado como rei, mesmo estando ele não montado em um cavalo dos mais caros, não, ele estava em um burrico sem muito valor. O texto diz que o burro era um animal de carga e não de caminhada, não que tivesse o conforto para carregar pessoas, pois era nesse burrico que o Senhor Jesus entra montado nele ali em Jerusalém. Alguém já disse que o Senhor Jesus, ele podia, segundo o costume da época, ter entrado ali montado em um camelo rebaixado nas 4 patas. Não, ele não fez isso. Ele entra montado em um burrinho novo, no qual ninguém tinha montado ainda, sem nenhum valor, porque eles... Preste atenção e pense comigo. Se ele entra na cidade de Jerusalém,
montado em um cavalo assim, muito importante, muito caro, todos iriam olhar para o cavalo. Eu imagino se alguém entra passa na sua rua, ou entra no pátio da sua igreja, montado em um carro importado, último modelo, daqueles que eu não sei nem dizer o nome. Ninguém vai querer saber quem está no carro. Todos vão olhar para o carro. O Senhor Jesus entra na cidade de Jerusalém, montado naquele burrinho, porque quem tinha que chamar a atenção era ele. É para ele que as pessoas olharam. Foi a ele que as pessoas receberam, mesmo sendo aquelas pessoas que o receberam no domingo, fim da tarde, as mesmas pessoas que no final da semana disseram que ele devia ser crucificado. Crucificam, crucificam, crucificam. Eram as mesmas pessoas. Então ele entra no templo e não no palácio. No templo, Jesus faz algumas coisas importantes. E penso que seria interessante se nós pudéssemos hoje chamar Jerusalém toda para olhar o que Jesus faz no templo. Como não nos é possível chamar toda a população de Jerusalém para olhar o que Jesus fez no templo, eu quero convidar você para olhar e transmitir a outras pessoas o que Jesus fez no templo. E pensando que o templo de Jerusalém, muitas vezes, pode ser comparado ao templo que temos, em primeiro lugar, e o templo que somos, em segundo lugar. Nós não apenas temos um templo onde reunimos periodicamente para adorar o Senhor, para estudar a palavra, para cantar louvores, mas nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E o que Jesus faz no templo deve chamar a nossa atenção. Em primeiro lugar, ele repreende as pessoas que faziam mau uso do templo. Queridos, o que é que nós fazemos na igreja? Nós cumprimos uma rotina, uma tabela, um ritual. Nós vamos na escola dominical, vamos no culto à noite, uma vez por semana nós vamos nos encontros pequenos grupos, ou pensamos como algumas religiões por aí, igrejas por aí, se for uma vez por ano já está bom demais. Você vai para batizar, depois vai para crismar, para outra situação dessa natureza. E estando no templo, qual é o nosso comportamento? Eu disse no domingo passado que se nós abrirmos os olhos durante a oração, nós vamos perceber metade da igreja folheando a Bíblia, outros mexendo no celular, outros olhando para o relógio. O que é que nós fazemos no templo? O Senhor Jesus, ele repreende as pessoas que estavam fazendo mau uso do templo. Às vezes, comerciantes até fazem uso do templo para marcar negócios. Eu estou vendendo aquela vaca, você não quer comprar? Não, é boa demais, tal, não sei o quê. Mas o templo não é para isso. O templo não é nem mesmo para fazer amizades. O templo é para aperfeiçoar a comunhão que temos no Senhor. Então, ele repreende aqueles que faziam mau uso do templo. E é interessante, queridos, que não há uma correção do Senhor Jesus quanto ao ato de comprar, porque nós sabemos que as pessoas que estavam comprando os animais ali, eles vinham de muito longe para adorar, e eles tinham a necessidade de oferecer um animal. Se eles trouxessem de tão longe o animal possivelmente ia chegar machucado, ferido, faminto, e ele não chegaria em condições de pureza para ser oferecidos. Então, as pessoas vendiam esses animais ali. O problema era com os que vendiam, porque eles não vendiam por um preço justo, eles não vendiam o melhor, nem sempre eles vendiam o primogênito, eles faziam mau uso daquilo. E Jesus sabe de todas as coisas. Quando eu penso nisso, eu penso nos dízimos, nas ofertas que nós trazemos para a casa do Senhor. Com que propósito trazemos? Nós trazemos realmente as primícias,
nós dedicamos ao Senhor tudo que temos, ou nós só entregamos parte daquilo ali e do nosso tempo nós não dizimamos, das nossas habilidades, dos nossos dons e talentos nós não dizimamos também. Percebem por que eu preferi o tema oportunidades e ameaças a uma Jerusalém? É porque a Jerusalém pode ser eu, a Jerusalém pode ser você, a Jerusalém pode ser a minha igreja, pode ser a sua igreja, pode ser a sua família ou a minha família, pode ser a minha cidade ou a sua cidade. Nós precisamos contemporaneizar essa mensagem e ver que as oportunidades que Jerusalém teve, nós temos. E assim como a oportunidade passou para Jerusalém, se não formos sábios, elas passarão também para nós. O que Jesus fez no templo? Ele cura cegos e coxos que foram levados até ele. É evidente que estes cegos, estes coxos, eles não puderam ir ao encontro do Senhor Jesus quando ele estava descendo o Monte das Oliveiras e entrando na sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Eles ficaram possivelmente deixados em algum canto, mas agora Jesus entra no templo. E entrando no templo, o templo já está purificado. Ele ensina no templo. O texto sagrado diz isso. Estando Jesus ensinando no templo, é levado a ele coxos e cegos, e ele cura essas pessoas. Queridos, nós precisamos entender que Jesus usa o templo para o ensino. E que aquelas pessoas, foi necessário que elas fossem levadas ali. Nós precisamos trazer pessoas para o templo. Nós não podemos nos conformar em ser apenas frequentadores do templo. Olha, hoje tem culto e eu vou. Tá, você vai, mas quem vai com você? Você incentiva a sua família, você incentiva os seus vizinhos, você motiva as pessoas das suas relações a estar no templo para aprender com Jesus. E esses dois tipos de pessoas necessitadas, com deficiências ali, muito sugestivo. Os cegos, aqueles que não podiam ver nem mesmo o que estava acontecendo em Jerusalém. Os coxos, aqueles que não podiam seguir Jesus. Mas a partir da ação poderosa de Jesus na vida deles, essas vidas são transformadas. E eles passam a ver e a caminhar como todos aqueles que receberam esses benefícios do Senhor Jesus. No templo, o Senhor Jesus recebe da boca dos pequeninos o mais perfeito louvor. É interessante que o Senhor Jesus não disse que aquela expressão de louvor lá na entrada dele na cidade, bendito que vem em nome do Senhor, que aquilo não tinha sido um perfeito louvor. Mas agora, quando ele está ensinando no templo, e algumas crianças começam a dizer as mesmas palavras, os discípulos dizem: mestre, manda esse menino parar. Não é possível, menino nem afinado, nada, né? Não cantam como Luan, né? Fala com esse menino para parar com isso aí. E aí que Jesus dá essa lição. É da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Queridos, esta expressão pequeninos aqui, ela tem um link exatamente com aqueles que se julgavam grandes, aqueles que se julgavam muito sábios, muito poderosos, aqueles que se achavam assim que Jesus ia aplaudi-los porque eles estavam fazendo alguma coisa. Mas Jesus diz: olha, é da boca dos pequeninos, desses que são carentes de tudo, que precisam de tudo, que não sabem nada, que não têm nada. É destes que saem o perfeito louvor. O Senhor Jesus, depois daquele tempo, ele é levado para o seu verdadeiro trono. E o verdadeiro trono do Senhor Jesus foi a sua cruz. Você lembra
estando o Senhor Jesus, sendo ele crucificado, né, nessa parte mais alta da cruz, aqui em algumas citações, algumas evidências de que a cruz nem tinha essa parte superior acima do braço. Ele era um T, e que colocaram aquilo ali exatamente para que nessa parte mais alta, acima da cabeça do Senhor Jesus, tivesse aquela inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E alguém diz, não vai escrever isso, ele não é Rei dos Judeus. E a autoridade diz, é isso que é para escrever. Não diz que ele disse que é. A inscrição é que ele é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jerusalém assiste de longe toda esta situação. Jesus, ali, ele não senta na cátedra, ele não vai para o palácio, ele é aclamado rei, ele é declarado de fato e de verdade rei nesse contexto. É ali que ele recebe vestes reais, é ali que ele recebe a coroa, ali que ele é coroado, e é ali que ele é declarado pelo mundo todo como rei. Ele foi coroado ali para reinar aqui. Eu queria que você guardasse isso como a parte final dessa nossa meditação. Ele foi coroado na cruz para reinar no meu e no seu coração. Nós somos a Jerusalém de hoje. Nós precisamos acolher melhor a Jesus. Nós precisamos não apenas acolher a Jesus, mas permitir que o trono do Senhor Jesus seja postado no nosso coração. É aqui que ele reina, hoje e para todo sempre. Eu